Oi gente, tudo bom? Hoje o vídeo vai ser sobre adaptação escolar, adaptação na escola, mas uma adaptação que eu não achei que eu teria que passar, nunca tinha pensado nisso, nem ouvido disso, então, como foi uma coisa que mexeu muito comigo essa semana, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso. A Malu tá na escola há 6 meses e desde então eu penso em gravar um vídeo falando sobre adaptação da escola. Eu dei muita sorte, assim, a Malu não me deu muito trabalho na adaptação escolar. Mas assim, gente, uma coisa que é normal quando você põe a criança na escola pela primeira vez, é normal a criança chorar, é normal a criança não querer ir, é normal a criança grudar na sua perna, é normal você sentir aquele ninho vazio, aquele vazio e aquela dúvida, será que eu fiz certo? Será que era a hora certa? Tudo isso é normal. É normal seu filho chorar nos primeiros dias, assim como é normal ele ir super bem 1, 2 semanas e depois começar a chorar. E assim, tudo isso é adaptação e tudo isso passa. Passa e passa rápido porque eles se adaptam e eles se adaptam até melhor do que nós. Nós demoramos um pouco mais para assimilar isso e assimilar será que fizemos o certo. E olha, eu vou falar, essa coisa do será que fiz o certo? Ou será que é isso mesmo que era pra ser? Só começa a fazer sentido quando você vê a evolução da criança, quando você vê os trabalhinhos na escola, quando você vê a criança feliz. Então toda essa adaptação é normal. Tem os pais que vão preferir deixar a criança na escola chorando, virar as costas e ir embora porque sabe que daqui a 2 minutos a criança vai parar de chorar. Tem a mãe que quer passar segurança pro filho, vai ficar lá até a criança parar de chorar e aí ela conseguir sair. Gente, isso pouco importa, isso é cada mãe tem que ver a necessidade do filho. Cada mãe tem que conhecer o seu filho e saber o que é melhor para ele. Então, eu algumas vezes deixei a Malu na escola chorando. Não era o que eu costumava fazer, foram poucas as vezes que eu tive que fazer isso. Eu costumava esperar ela estar distraída e saía sem dar tchau. Outras mães também não preferem fazer assim, não preferem sair escondido. Comigo era melhor, toda vez que eu tentava me despedir, daí chorava mais, e aí que eu não conseguia sair de lá mesmo. Então, para não deixar chorando, eu preferia, quando ela estava distraída, sair. Vou falar um pouquinho da escola, assim. Pra essa adaptação ser melhor e ser mais fácil e mais rápido, a mãe tem que ter os pais, né? Tem que ter uma confiança na escola. Então faz uma lista do que é importante ter na escola e o que vai te trazer segurança e o que vai te trazer conforto na escola, porque aí tudo fica mais fácil e as coisas se adaptam mais rápido. Claro que, por exemplo, em São Paulo, escola é muito cara, então o orçamento para mim era uma das primeiras coisas que eu precisava ver, não bastava ter tudo que eu queria. Estando dentro do meu orçamento, eu tive algumas exigências, poucas. Eu queria uma escola com alimentação legal, eu queria uma escola que não tivesse método de ensino, apostila, essas coisas, porque eu acho que na idade da Malu que ela tem que brincar. Então eu queria uma escola que tivesse muita brincadeira, mas que também tivesse atividade com tinta, atividade sensorial. Alimentação saudável era meu ponto principal. Fui visitar a escola para ver se ela era segura, para ver se era um ambiente que não traria risco para Malu. E com uma pegada mais humana, assim, que eles respeitassem a criança, que não tivesse desfraude coletivo, nada disso. E eu queria muito uma escola que tivesse uma parte no ar livre, com árvore, terra. Infelizmente, esse foi o único pré-requisito que eu não consegui atingir. A escola da Malu tem vários parques, mas não é nada aberto. Apesar do teto ser retrátil, então entra sol e tal, mas não tem árvore, não tem isso que eu gostaria. Porém, o que me fez decidir por essa e não uma outra que tinha um espaço desse, é que a escola da Malu tinha um sistema de câmera que eu poderia acessar pelo meu celular quanto eu quisesse. Gente, isso é legal no começo, assim, me deu uma segurança maior para eu poder acompanhar, principalmente nessa adaptação para saber, ela tá chorando, ela não tá chorando, ela dormiu, ela não dormiu, ela comeu, ela não comeu. E a escola também tinha nutricionista e enfermeira, que eu também achei legal.
Então, depois que a escola te deu uma segurança e você tá tranquila com a sua decisão, toda adaptação vai fluindo, tudo vai ajeitando. É normal a criança ficar doente, não pense que ela não vai ficar, porque vai ficar. É nariz escorrendo direto, é gripe, é várias outras doencinhas que eles têm, porque é normal, é muita criança junto, principalmente para criança que não ia na escola, mas o desenvolvimento também é muito bacana você acompanhar. A Malu desenvolveu muito a fala, nós estamos há 6 meses na escola, ela tá falando tudo e ela entrou na escola sem falar nada. Ela desenvolveu a coordenação motora muito boa também, que ela já tinha e aprimorou. Ela já come sozinha, tira a roupa sozinha, então a escola ajudou muito. E a escola também teve 2 benefícios que eu gostei, que eram 3 aulas extracurriculares de balé, música e judô. Nada é obrigatório, o judô, o professor chama, a criança quer ir, ela vai, se ela não quer ir, ela não vai. Então eu gostei por esse sentido, porque são atividades que eu acho legal começar cedo, desde que não seja imposta e obrigatória. Mas agora eu já falei bastante, eu queria falar a adaptação que eu não sabia que nós pais teríamos que passar. E não são todos os que passam, por isso que é pouco falado. Mas a adaptação que eu tô tendo que passar e senti muita dificuldade é a adaptação com outras mães. Vou explicar melhor. Eu não tinha nenhuma amiga que tinha filhos. Tenho agora uma que é recém-mamãe, então não estamos muito na mesma fase. Eu fiz muita amizade graças ao blog com mães, que eu saio, que a gente sai com as crianças e tal. E assim, nesse mundo materno, de blog, é muito assim, é dividido. Mães que tiveram parto normal, mães que tiveram cesárea, mães que dão doce, mães que não dão doce, mães que amamentam, mães que não amamentam, mães que mandam pra escola, mães que não... É sempre assim, dividido, rola muito julgamento, rola muito uma mãe apontando o dedo pra outra, mas isso nunca me incomodou muito, porque eu acho que assim, no fundo, tá cada uma na sua casa, por mais que ela vá lá e comente em alguma coisa sua, ou por mais que uma amiga fale qualquer coisa pra você, é uma coisa que passa porque você não tem uma convivência. Agora, quando seu filho entrar na escola e você começa a ter uma convivência diária com as outras mães, porque as crianças estão juntos muito tempo, aí o julgamento pega. Aí é uma mãe apontando o filho, e as mães, elas costumam rotular os filhos das outras como: aquela criança é muito agitada, aquela é agressiva, aquela é muito quieta, aquele é tímido. Então a criança, ela já fica rotulada pela outra mãe. Porque todo mundo tá cansado de saber que a criança entrou na escola, o que vai acontecer? Uma vai bater na outra, uma vai empurrar a outra, uma vai morder a outra, vai ter disputa por brinquedo, vai ter disputa por atenção. Só que assim, quando isso começa a acontecer na vida real, as coisas mudam. E foi isso que eu senti. A Malu, desde que entrou na escola, ela é rotulada como a agitada e agressiva. Porque ela bateu e bate em alguns amigos. Só que ela não bate sozinha, as crianças também batem nela. E eu conheço a minha filha. E assim, uma coisa que eu ouvia muito antes de ser mãe e não fazia muito sentido mexe com meu filho que eu viro um leão. E aí eu sempre ficava pensando nisso, e a Malu nasceu, e por mais que a gente tenha aquele instinto protetor, eu acho que esse instinto só vem mesmo quando vem a necessidade. Então assim, eu sei os defeitos, todos os defeitos da minha filha, assim como eu sei todas as qualidades. Eu sei quais são os pontos positivos e os pontos negativos dela. Ninguém nesse mundo vai conhecer ela melhor do que eu conheço. E eu falar dos defeitos da minha filha, eu vir aqui falar pra vocês: nossa, a Malu é muito terrível, a Malu é muito agitada, a Malu é muito impulsiva, é uma coisa. Agora, ouvir isso de uma terceira pessoa dói muito para uma mãe. E é essa adaptação que eu tô falando, esse pré-julgamento e esse apontamento que rola na escola por outras mães, é que é difícil de se adaptar. Eu no começo passei muito por isso, depois passou e agora voltou, porque assim, você vai pensar muito diferente de outras mães. Antes eu achava que tinha esses tipos de mãe, a mãe que fez cesárea, a mãe que fez parto normal, mãe que amamenta, e no fundo não é só isso.
Eu vejo assim, na sala da Malu tem 11 alunos e são 11 mães que pensam diferentes, 11 mães que agem diferente, 11 mães que têm rotinas diferentes. Então, assim, eu tive uma reunião na escola da Malu para falar sobre o comportamento dela, e aí eu fiquei pensando por que a gente rotula as crianças dessa forma, porque a criança ela não é agressiva, assim como ela não é quieta, como ela não é tímida. Ela vai ter vários momentos onde ela vai se mostrar mais agressiva, ela tem outros momentos onde ela vai se mostrar tímida, onde ela vai se mostrar insegura, porque a criança está formando as suas características. Claro, tem certas características que eu acredito que nascem com a gente. Você já vê bebês mais agitados, bebês mais comunicativos, bebês mais introspectivos. Só que assim, principalmente quando ela vai pra escola, ela conhece um mundo novo. Ela não tá mais dentro daquela bolha e daquela proteção onde ela tinha em casa. Então, cada criança vai aprender a conviver e a sua autopreservação, assim dizemos, da sua forma. E assim, é muito difícil você lidar com outras mães que pensam diferente e que interferem tanto na sua vida, porque os nossos filhos estão convivendo juntos. Então, assim como incomoda uma mãe o filho chegar em casa machucado por causa de outra criança, incomoda outra mãe que o filho bateu. Eu sinto, vamos dizer assim, vergonha quando eu sei que minha filha machucou algum amiguinho. Não é um comportamento que eu queira que ela tenha, não é um comportamento que eu ache legal e não é um comportamento que eu incentive. Eu tento passar para minha filha valores que ela tem que amar os coleguinhas, que ela tem que ser legal, que ela tem que respeitar, ela não tem o que eu faço muito aqui em casa, eu não sou o tipo da mãe que acho que minha filha tenha que dividir brinquedos. Eu não sou o tipo da mãe que eu acho que minha filha tenha que brincar em conjunto. Se ela quiser brincar sozinha, ela pode brincar sozinha. Se ela quer ficar com o brinquedo que é dela só pra ela pode, porque ela tá brincando com aquele brinquedo. Mas uma coisa que eu quero passar muito pra ela é a questão do respeito. Cada um tem o seu espaço e esse espaço tem que ser respeitado. Assim como o da minha filha, o do amiguinho também tem que ser respeitado e não invadido de uma forma agressiva. E eu tento passar isso pra minha filha. Falei assim, é complicado, é muito complicado essa questão do bater, porque tem muitos fatores que envolve e que a gente fica taxando, por que a criança bateu, por que a criança teve tal comportamento, e a gente tem que ver o contexto. O problema é que daí as mães já prejulgam o seu filho daquela forma. E assim, a criança tá na escola, ela tem que aprender a se defender também. Assim como não é certo a outra bater, o seu filho também tem que aprender os limites dele, impor os limites dele. Porque lá fora é assim que as pessoas vão respeitá-lo. Então isso já começa desde cedo. Então eu essa semana percebi assim que a convivência com outras mães, e eu ainda fiz a bobagem assim de entrar num grupo de mães, então era ainda uma convivência ainda maior, porque esse negócio assim de rede social, WhatsApp, principalmente quando a pessoa escreve, por isso que eu parei um pouco de escrever no blog e prefiro falar aqui, porque quando a gente escreve, cada um lê e interpreta como bem entende, e às vezes não é isso que a gente quis dizer. Então dá muita confusão e tem vários estereótipos. Então eu já sou taxada na escola da Malu como a mãe zen, a mãe relaxada, porque eu não me preocupo com certas coisas, não me preocupam, tipo como uma roupa perdida na escola, um tombo que foi um machucado superficial, ou um amiguinho que bateu ou que mordeu a Malu. Eu acho que tudo isso faz parte do aprendizado e do crescimento dela, tudo isso é normal. Eu não me preocupo com isso e eu não reclamo disso. Do ponto que eu coloquei minha filha na escola, e isso é um conselho para quem tá pensando em pôr, isso é normal, isso vai acontecer e isso precisa acontecer. Então, é claro, nós queremos proteger nossos filhos e não queremos que nada de mal aconteça para eles. Só que também não dá para colocar a criança dentro de uma bolha e não deixar ela viver, porque a criança vai se machucar, isso fisicamente e psicologicamente. A criança vai machucar o outro fisicamente e psicologicamente. E é assim que ela vai aprender a se defender e é assim que ela vai aprender a conviver. Mas vamos parar de pôr estereótipos na criança, que tal criança é de tal forma e tal criança é de tal forma.
Assim como nós temos dias que estamos com raiva, temos dias que estamos felizes, temos dias que estamos simpáticos, dando bom dia até pro padeiro, e tem dia que a gente não quer falar com ninguém. A criança é igual, a criança tem sentimento e a criança tá aprendendo a lidar com esse sentimento. Então não tem por que pôr estereótipos nas crianças. E a mãe que colocou a criança na escola, pensa também no outro lado, sabe? Seu filho veio mordido, nossa, chato, mas a outra mãe também fica chateada com essa situação. Assim como ao contrário, você ficou chateada que seu filho mordeu, a mãe que o filho foi mordido também ficou chateada. Tem mães que protegem mais, tem mães que protegem menos. A forma de maternar de cada uma é individual e não tem que interferir. O que tem que ter é respeito. Se toda mãe ensinar o seu filho a respeitar o outro que eu digo é amigo, professor, funcionário ou quem seja, só isso basta. Se a criança pode ou não andar descalça, se a criança pode ou não comer doce, se você acha certo um passeio da escola ou não, tudo isso não importa pro outro. A única coisa que interfere na vida do outro, que a gente deve se preocupar, é a questão do respeito. Então, tendo isso, o resto a gente leva. Então, aprender essa adaptação com outras mães e com o julgamento foi algo que me pegou desprevenida, assim, desabafo pra gente parar de rotular as crianças e pra gente estar preparada pelos julgamentos que vêm de fora. E pelo outro apontando os defeitos do seu filho, é um sentimento ruim, é um sentimento que eu não imaginaria que eu sentisse. E tudo eu acho que dá pra dar um jeito, e isso mexeu bastante comigo essa semana. Então eu quis falar um pouquinho assim falei um pouquinho da adaptação no começo e dessa adaptação com outras mães, que eu acho que é a parte mais difícil da escola e que a gente vai ter que aprender a conviver e aprender da melhor maneira outros meios pra passar por essa fase aí, mais uma fase de adaptação. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do desabafo, que sirva aí para as mamães que queiram colocar os filhos na escola ou que estão passando por essa fase de adaptação, falar que a gente tá junto nessa. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!